Vamos. Boa noite para vocês, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para esse encontro, né, Família Escola. Eu e Maria pensamos que seria interessante a gente trazer um tema que está inquietando muito a escola, eu acredito que também vocês. E nós tivemos o privilégio de uma ex-aluna da escola, que é Maria Collier, fazer parte do Departamento de Comunicação da Universidade Federal, e através dela a gente conseguiu contactar um grupo de pesquisadores da área de comunicação, que Maria vai apresentar a vocês, e a gente vai poder escutar um pouco o que é que eles têm observado nas pesquisas que eles vêm fazendo em torno da questão da mídia e do uso crítico da mídia, não é? Isso tendo em vista as crianças e também os adolescentes, não é? Cada um depois pode falar do seu projeto de pesquisa, da sua área específica, e a gente dá boa-vinda também às famílias. Esperemos que esse nosso encontro vai ser muito proveitoso, porque vai dar condições a gente de ampliar o nosso olhar e poder ver mais amplamente onde é que a gente pode estar metido. Não é? As coisas vêm caminhando muito rapidamente e a gente vai absorvendo também, buscando correr atrás para se manter no tempo, e por vezes a gente não tem um momento de reflexão sobre o que é que está acontecendo no entorno, não é? E dentro da casa da gente. Então, com a vida da gente, com a vida dos filhos, dos nossos estudantes, e esse é um momento para a gente pensar maior, de uma forma mais ampla, para que a gente possa se colocar também como educador na escola e vocês como educadores em família, tá bom? Então, boa noite, eu passo a palavra para a Maria apresentar o grupo. Desde já eu já agradeço a disponibilidade dos professores, não é? E a escola fica muito feliz de poder contar com vocês nessa noite. Maria Sobral. Sim, boa noite, gente. A gente já foi engrenando, né, Mônica? Tentando ser pontual e aproveitar a presença de vocês. Sempre que a gente pensa assim, com família e escola, a gente vai pensando o que está inquietando, né? E esse tema das mídias é um tema que não é a primeira vez que a gente se debruça para conversar sobre ele, mas é um tema que se faz presente no cotidiano da gente, né? Seja porque a gente observa nas crianças muito pequenas o quanto dessa interação chega para a gente nas sinapses, no modo como as crianças pensam, no modo como as crianças se colocam. E à medida que eles vão crescendo, que eles vão se apropriando desse uso, os impactos que isso tem nas relações. Então, a gente entendeu que era um tempo de voltar a conversar sobre isso, né? E aí trazendo um grupo de peso, que é um grupo do Departamento de Comunicação. Depois eu vou pedir que Rogério, Brenda, Maria e Débora se apresentem, né? Falando um pouco do projeto de maternidade, mídia e infância e do trabalho de pesquisa que eles desenvolvem. A escolha de chamar esse grupo partiu de uma oportunidade. Recentemente, Maria nos fez um convite para uma conversa na Rádio Paulo Freire, foi uma conversa muito interessante, e a gente fez esse caminho de volta, né? Dizer, olha, agora vem para a escola, compartilha do saber de vocês, né? Conosco, porque a gente observa que a gente está vivendo a realidade com ela em curso, né? Assim, vivemos e falávamos muito isso na época da pandemia, que a gente estava confrontando com a realidade que a gente ainda não tinha domínio. E tem mecanismos muito sofisticados nessa engrenagem, né? Que envolvem nossas crianças, nossos adolescentes, e nós, adultos cuidadosos e preocupados com o desenvolvimento, acabamos querendo ter uma ação que não seja simplesmente interditiva, assim, seja uma interdição que desconsidere a necessidade de uma adequação ao tempo, mas, ao mesmo tempo, que faça uma crítica e assegure uma proteção necessária, que, por vezes, não é fácil identificar. Então, essa roda de conversa é para que a gente possa conversar sobre isso. Eu estou entendendo que esse grupo tem caminhos bem mais sofisticados do que a gente que está no dia a dia, e eu convido o Rogério para falar um pouco do trabalho de pesquisa, e depois Brenda, Maria e Débora vão também chegando para a conversa. A ideia é que a gente, eu pedi para a Alcântara fechar o chat, tá, gente? A gente vai circulando as falas dos nossos convidados e depois a gente abre para as palavras para que a gente possa trazer para a nossa realidade, para o que nos inquieta, né? E partilhar essas angústias e inquietações.
Rogério, boa noite, obrigada. Boa noite a todos e a todas, muito obrigado pelo convite. Eu venho aqui representando, junto com minhas companheiras de grupo de pesquisa, o nosso GP Publicidade Híbrida e Narrativas de Consumo. Falarei um pouquinho sobre o que a gente desenvolve de investigação lá na UFPE, e todos nós, em algum momento, participamos do programa de pós-graduação em comunicação. Eu e Maria Collier como docentes, Brenda é egressa do programa, onde fez mestrado e doutorado conosco, e Débora é doutoranda, atualmente está desenvolvendo a tese lá no programa. Esse grupo de pesquisa, então, é formado por professores e pesquisadores que são estudantes de mestrado e doutorado, e aqueles que, após a titulação, continuam conosco, se debruçando sobre questões que nos interessam, no âmbito da publicidade, do consumo, de como os consumidores reagem às artimanhas da publicidade, das marcas, que tentam nos convencer no dia a dia, por vários recursos persuasivos e narrativas muito bonitas, muito lúdicas, muito emotivas, a comprarmos. E na lógica capitalista da sociedade onde vivemos, muito do que se imagina como realização, como alcançar a felicidade, passa pelo consumo. Muitas pessoas entendem que possuir objetos, alguns tangíveis, outros intangíveis, considerando também uma lógica aí da cultura digital, mas isso nos faz mais completos, mais realizados e mais felizes. Isso é uma distorção da realidade. Então, embora sejamos um grupo de pesquisa que investiga formas contemporâneas da publicidade nos tocar, nos abordar, e como as narrativas nos fazem consumir no dia a dia, a gente olha criticamente para esses temas e para esses objetos de investigação. Então, acho que é esse um primeiro esclarecimento de que, embora a gente trabalhe nas nossas pesquisas com publicidade e consumo, mas nós não incentivamos que isso ocorra. A gente olha criticamente para isso, entendendo que são ferramentas, são instrumentos importantes na sociedade, até para a movimentação da economia, mas sempre num olhar crítico, num olhar analítico. E dentre as investigações que temos empreendido no nosso grupo, há um eixo dedicado ao que genericamente tratamos carinhosamente por mídia e infância. E isso remonta já a um pouco mais de 10 anos, acho que precisamente 11 anos, quando Brenda foi fazer mestrado conosco, lá no PPG-Com da UFPE, e trouxe essa temática. E eu, como possível orientador dessa pesquisa, notei a potência, não só na pesquisa, mas também na pesquisadora, porque Brenda se tornou uma importante pesquisadora, e é conhecida nacionalmente por se dedicar a essas questões que envolvem, genericamente, mídia e infância. E de lá para cá, então, temos já a tese de Brenda publicada, temos 3 outras dissertações de mestrado já finalizadas, e uma segunda tese, que é a tese de Débora, que está em andamento. E decorrente desse conjunto de pesquisas, há aí algumas dezenas de trabalhos publicados, sejam em formato de artigos, capítulos de livros, e mesmo uma coletânea que estamos produzindo, e que sairá este ano ainda, e logo que esteja pronta, chegará na biblioteca do Instituto. Fazemos questão, e se houver uma oportunidade, conversaremos de novo sobre esta coletânea, que trata especificamente de infância, mídia e consumo, que é uma pauta efetivamente constante das discussões que lá empreendemos. E dentre essas contribuições que tentamos gerar por meio do nosso grupo de pesquisa e do trabalho dos nossos pesquisadores e das pesquisas que orientamos, nós temos nos dedicado muito a observar conteúdos, por exemplo, conteúdos publicitários que se disfarçam de entretenimento, por vezes são protagonizados por crianças, sobretudo youtubers mirins, que estão na internet e que dialogam com seus pares, com os nossos filhos, com muita autonomia, com muita desenvoltura, porém ali, nesta narrativa, está embarcada uma mensagem,
publicitária, uma mensagem comercial, né? Quando não coisa de maior densidade e que nos gera maior preocupação, né? Então, esses aspectos nós temos dedicado atenção, porque não é, né, todo adulto, todo pai, toda mãe que decifra rapidamente o que está embutido nessas mensagens. E por isso que esse trabalho, seja de alfabetização, de educação, de letramento, ou, talvez o termo que nós mais empreguemos, literacia midiática, é algo muito importante, né? Para os adultos, para os jovens adolescentes, para as crianças. Efetivamente, é um eixo importante em termos de temas e objetos que temos desenvolvido. Por quê? Estando capaz de decifrar essas mensagens, né, considerando, claro, uma faixa etária, uma capacidade cognitiva e o próprio desenvolvimento emocional de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente, ele saberá lidar com essa mensagem em algum nível, né, e perceberá eventuais malefícios que tal conteúdo pode estar sendo ofertado a ele, né? Mesmo que haja em redes sociais digitais ou em sites de plataformas de conteúdo, como, por exemplo, o YouTube, haja controles parentais, não são todos os pais, todas as mães que dispõem de uma literacia midiática capaz de preparar essas configurações, porque aí temos uma literacia digital também que está envolvida, né? De modo que a criança tenha um filtro ali estipulado e permita que, com certa liberdade, ela possa consumir esses conteúdos sem ser muito afetada, né? Então, nesse sentido, temos desenvolvido vários estudos na perspectiva de colaborar para o esclarecimento, para a elucidação de algumas das principais preocupações, não só dos professores, dos pesquisadores, dos educadores, de uma forma em geral, mas, sobretudo, de nós mesmos, que somos pais e mães, porque todos nós que aqui estamos hoje participando somos pais e mães. E temos, dentro de casa, né, um público que tem direitos como cidadãos, independente da idade, né, porém, são vistos como um público-alvo pelas marcas, pela publicidade como um todo, né, pela mídia, né, que se interessa em dialogar com este público, né? Então, trabalhamos muito nessa perspectiva. Queria só fazer essa fala introdutória para passar agora para a Brenda, e Brenda daí já se aprofunda um pouquinho mais nas contribuições que ela também tem produzido. Obrigado. Obrigada. Posso seguir, né, Maria? Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, né? Assim, obrigada por abrirem a escola de vocês para trocarem com a gente. A gente tem certeza que a gente vai sair daqui tendo aprendido muito com vocês, muito mais do que talvez vocês aprendam com a gente. Mas acho que a ideia é troca, né? Fundamentalmente, quando a escola se abre, e essa é uma questão que tem surgido muito para a gente, é como, no contexto da escola, né, e em contextos onde a gente tem oficialmente espaços reconhecidos como pensados para crianças e adolescentes, como a gente não tem uma cultura de diálogo sobre mídias, ou em muitas escolas, né, então nesse sentido aqui é um privilégio poder entender que esse espaço existe no Instituto, cultura de diálogo sobre mídias, que dirá sobre mídias digitais, né, sobre a questão da que a gente chama de cidadania midiática e de cidadania digital, né, então, obrigado pelo convite, por abrirem esse espaço, e a nossa ideia aqui é dizer que, como o Kowaleski já começou falando, o eixo central que rege as nossas pesquisas são os estudos da infância, na sua relação com as mídias, mas a gente tem muito um viés de pensar os discursos comerciais que interpelam as crianças de maneiras mais evidentes, mas também de maneiras mais veladas, né, assim, que são menos perceptíveis. Então, talvez muito da nossa fala fique costurada por essas questões, né, porque é inevitável, mas também é fundamental que a gente entenda direitos mais amplos, né, discussões mais amplas. Então, como Maria Sobral falou, existe uma engrenagem muito ampla e muito maior do que o que a gente costuma ter acesso, ver, né, mesmo a gente que é pesquisador, que está focado em investigar isso, né, os limites da informação que a gente alcança, eles se colocam para a gente como cidadão,
né? Então, a gente tem aí um desafio de pensar o modo de funcionamento das coisas, por que os discursos interpelam as nossas crianças, onde é que eles chegam, como é que eles conversam com as crianças, que já foi essa época, né, vamos dizer assim, ou ela existe em paralelo, essa época do que a gente chamava de um discurso comercial que aparece no break, né, no intervalo entre programações. Isso é a lógica da TV, né, mas essa não é a lógica e a dinâmica de como esses discursos e muitos outros, porque as preocupações e os cuidados com as crianças nos contextos digitais não são somente da ordem do que tem a ver com o discurso comercial, essa é o nosso, né, a nossa sensibilidade para o tema tem a ver com isso, mas nós pensamos em uma série de outras questões, né, se a gente pode falar aí de cara, na verdade, esse não é nem o principal problema, ou o problema que é mais pensado. Você vai pensar primeiro em questões como ciberbullying, né, questões como o apelo à erotização que pode acontecer nesses espaços, o contato com determinados conteúdos que de outra forma não haveria tão facilitado, né? E aí, dentre esses conteúdos todos, a gente tem essa questão do comercial também, que a gente nem para pensar como uma violação dos direitos das crianças, né? Muitos de nós, às vezes, a gente também não sabe ou desconhece a informação de que no Brasil, por exemplo, direcionar publicidade a crianças é uma prática ilegal. A gente já tem legislação para isso, né? E a gente vê isso acontecendo. Vocês veem personagens em produtos nos pontos de venda, nos supermercados, nos shoppings? Vem, não vem? Porque a gente ainda não implementou isso como sociedade, mas já tem legislação para isso. Então, a resolução 163 do CONANDA, por exemplo, ela vai dizer isso, que é abusiva essa prática, né? E, portanto, ilegal. E a gente tem gente denunciando e gente tendo que tirar material de ponto de venda porque tem muito personagem, né? Iogurte, não poderia ter iogurte, ou então algum produto alimentício, se tiver trilha sonora, enfim, tem uma série de especificações para poder pensar o que configuraria uma publicidade que está tentando conversar com a criança, que não poderia ser interpretada como um público-alvo, né, para as marcas ou para os anunciantes, como outro qualquer. Né, ele precisa ser entendido como um público legalmente protegido. E no Brasil a gente tem lei para isso. E a gente precisa agora começar a conversar como sociedade sobre isso para poder entender o que a gente, como cidadão, né, comum do dia a dia, qual o nosso papel nessa história, né? E aí, pensando a relação dessas marcas ou desses discursos de marcas, dessas iniciativas, né, publicitárias aí, comerciais, para conversarem com as crianças, a gente vem vendo que esse discurso também está se tornando cada vez mais diferente, né? Cada vez mais ele tem menos cara de publicidade, menos cara de apelo comercial, né? Então, ou ele vira um jogo no qual eu brinco e a partir dali eu estou trocando informações e cedendo meus dados, então a gente vai pelo viés de entretenimento, ou ele vira uma estratégia educativa ou uma estratégia que vem no rótulo de sou socialmente responsável, né? Vou propiciar a qualidade de vida e com isso eu chego como marca junto às crianças, eu chego como plataforma junto a um segmento da sociedade que me gera um monte de informações que eu vou me valer dessas informações para direcionar novamente conteúdos e outros tipos de informações comerciais. Então, pensando os contextos digitais aí, um dos nossos desafios atuais é entender que os espaços que as nossas crianças, os nossos adolescentes utilizam e que a gente às vezes tem a sensação de que eles são espaços públicos, né? Que a internet é um espaço onde todo mundo pode chegar e dizer e colocar coisas. Ele não é público, coisíssima nenhuma. Esses são espaços privados, regidos por corporações mesmo, que têm os seus interesses, inclusive de lucro também, né? Nas formas como elas desenham os modelos de negócios dessas próprias plataformas. Então, a ideia de que a gente não tem transparência nessa informação, né? A gente como consumidor e como usuário, a gente é o último a saber que a gente deu o ok lá no termo de usos e serviços, né? E o aceite naquele ok para começar a usufruir de um serviço de um aplicativo, de uma plataforma, a gente pouquíssimas vezes parou para ler o que significa dar esse ok e esse aceite. A ideia de que os nossos dados, as nossas informações vão estar sendo monitoradas ou vão poder estar sendo usadas para poder aquilo ali gerar outro tipo de informação ou ser acionada e repassada para terceiros. Então, essas são questões que
tocam a gente, e aí pensando no nosso lugar de pessoas que estão diretamente responsáveis por crianças e que perpassam o conhecimento que a gente tem ou não tem sobre essa dinâmica, né, sobre isso, nos usos que a gente faz dos espaços. E aí pensar que as crianças, apesar de todo esse desafio que a gente está entendendo aqui, de que esses são espaços com muitos riscos também, a gente entende que também é uma questão do nosso tempo, o desenvolvimento da tecnologia, como ele vem se colocando, e que junto a essa tecnologia também surgem muitas oportunidades importantes para as crianças, né? É importante que a gente entenda que tem gente se encontrando virtualmente que não conseguiria se encontrar, gente conseguindo se colocar diante de grupos que não teria essa facilidade para fazer isso numa interação social presencial. Né? Isso substitui? Não, claro que não, né? Mas é uma outra forma. Então, a gente entende a tecnologia como uma ferramenta, né? Mas as ferramentas também não são neutras. Elas dependem dos usos que a gente faz dessas ferramentas e das pessoas que programaram também aqueles espaços, né? E as corporações que programaram as formas de utilização daqueles espaços, para a gente pensar aí riscos e oportunidades que se colocam nos ambientes digitais, para a relação das crianças e dos adolescentes com o que circula ali dentro, naquele espaço, mas também entendendo que existe uma necessidade de pensar questões de bem-estar, né, das crianças, para que a gente não desague em problemas sérios que a nossa sociedade vai estar colhendo, inclusive como uma questão de saúde pública, decorrente dos usos que estão se fazendo, às vezes, de modos excessivos ou de modos deliberados, sem nenhum filtro, né? Eu vou repetir aqui uma conversa que a gente já teve com Maria Sobral, é a ideia de que a gente precisa de um norte. As crianças, como pessoas que estão aprendendo a se colocar no mundo, elas não precisam de ajuda, seja de professores, seja dos pais, seja da família, seja dos seus cuidadores, enfim, em geral. Para uma série de coisas, né? Você vai ensinar a criança a se alimentar, você não joga todos os alimentos que existem na frente dela e deixa ela deliberadamente escolher tudo. Né? Você não joga, e não estou chamando nem de alimento, estou entrando aqui com produtos alimentícios também, tá? Não joga chiclete, chocolate, alimento, tudo junto, né? Você vai ensinar uma criança a andar no trânsito, a saber se locomover numa cidade, quer desenvolver e estimular a autonomia, você não joga a criança no meio da hora do rush, ali na Agamenon Magalhães, né? Você faz o quê? Você tem que dar a mão para essa criança e mostrar para ela que existe faixa de pedestre, dizer que ela precisa olhar para um lado e para outro, né? Não estamos aqui jogando toda essa responsabilidade na conta das famílias, na conta dos pais, né? Isso não pode acontecer e a gente precisa demarcar esse espaço. Isso é uma responsabilidade compartilhada na sociedade brasileira. Precisa ser responsabilidade da escola, das famílias, do Estado, da sociedade civil, e a sociedade civil representada também na forma das empresas que assumem os discursos que vão estar entrando nas nossas casas sem a gente mover um dedo para isso. Né? Então, a gente sabe disso. E aí a gente precisa pensar essa relação entre riscos e oportunidades, bem-estar e direitos das crianças, e problematizar, muitas vezes, as tecnologias que chegam para a gente como uma questão de avanço, né? Eu sou uma escola X, eu sou uma escola Y, com aquela marca tal, aquele avanço tecnológico, e isso chega como uma ideia de avanço. Mas em que medida esses avanços não têm contrapartidas também que a gente precisa considerar e entender que usos vamos fazer dessas possibilidades, né? Então, assim, a gente poderia conversar muito mais sobre o assunto, mas a ideia é também Maria falar um pouquinho e a gente ouvir de vocês quais são as questões que mais inquietam vocês para a gente tentar trocar uma ideia sobre isso. Pode ser, Maria? Deixa eu ver se Débora quer falar alguma coisa antes de mim, também da pesquisa. Débora, você quer falar alguma coisa antes de eu falar? Débora? Boa noite a todos e todas. Eu acho que Brenda já fez aí um bom apanhado das questões que são caras, né, para a gente que estuda mídia e infância. É bem essa questão mesmo. Lembro que, como mãe também, né, somos mães aqui, pais, eu acho que é muito nós sozinhos lutando um pouco com uma indústria enorme que movimenta bilhões, né? E que muitas vezes a gente se culpa, né, muito pela exposição, ou também chama atenção para a mudança que a gente tem como sociedade, né? E aí Maria vai falar um pouco, acho que no projeto, né, de extensão, mas a mudança que a gente tem como sociedade, a falta de rede de apoio, que muitas vezes faz com que a gente exponha muito mais os nossos filhos,
porque a gente não mora mais perto das nossas famílias para nos ajudar com os nossos filhos, ou porque a questão familiar não permite, para nós, mães, muitas vezes sobrecarregadas de 1, 2, 3 jornadas, enfim, né, a tela acaba sendo um momento ali que a gente consegue focar em alguma coisa. Mas eu pesquiso no doutorado controle parental, é um assunto que eu estou me debruçando nesse momento, que é basicamente estratégias que tanto softwares quanto as próprias redes sociais usam para que os pais ou os responsáveis tenham algum tipo de controle do conteúdo ou do acesso que crianças e adolescentes têm das redes sociais. E aí eu vou passar para a Maria. Maria fala um pouco do projeto e fico à disposição depois. Obrigada, Maria. Obrigada, Débora. Então, gente, boa noite. Eu sou ex-aluna do Capibaribe e também sou professora hoje na UFPE, na área de comunicação, colega de Kovaleski. Entrei lá há 2 anos e meio. Quando eu entrei, a gente conversou, né, vou entrar, ele me convidou para entrar no grupo de pesquisa, e daí surgiu, né, com o contato, como eu tinha pesquisado maternidade na publicidade, no mestrado e no doutorado, a gente achou que tinha sintonia com o tema da mídia infância, a gente começou a conversar em plena pandemia e resolveu fazer um projeto de extensão. Brevemente, o que é um projeto de extensão, né? Na universidade pública, a gente tem 3 frentes de trabalho, que é o ensino, em graduação e em pós-graduação, a pesquisa, que geralmente os docentes fazem, e geralmente a gente concentra a pesquisa na pós-graduação, apesar disso, graduação faz iniciação científica também, e a área de extensão, que foi uma proposta até de Paulo Freire, né, que ela propõe, ela tem alguns pilares, vou dizer só alguns aqui rapidinho, que é a interdisciplinaridade, que é a interprofissionalidade, que é também essa parte da troca entre a universidade pública, porque a missão da universidade pública é esse comprometimento com o contexto social que a cerca, então tem tudo a ver com Paulo Freire isso, né? Então a gente troca conhecimento do que a gente produz, como a gente está fazendo aqui hoje, ao mesmo tempo ouvir vocês é riquíssimo, porque traz para a gente novas perspectivas a partir da experiência vivida. Então, nosso projeto, ele faz isso o tempo inteiro, e essa troca é fundamental para que a gente exista como projeto de extensão, não só por esses motivos, porque o projeto de extensão, ele visa a formação cidadã dos alunos de graduação, que são os extensionistas. Então, não existe projeto de extensão na universidade se não tiver aluno de graduação envolvido. Então, o principal, a ponta de lança, vamos dizer assim, quem a gente destaca, quem a gente estimula para ir para evento, contar do projeto, em congresso, essas coisas todas, são a molecada da graduação, né? Então, o foco é formar uma consciência cidadã e comprometida com o contexto social que eles estão experimentando na universidade e fora dela, é quebrar esse muro, esse academicismo, né? Então, lá no nosso departamento, a gente tem 4 cursos, que são cursos que produzem mídia e que trabalham com a mídia o tempo inteiro, que são cinema, jornalismo, publicidade, RTV e internet. Pelo nosso projeto já passaram estudantes de quase todos esses cursos, de cinema, de jornalismo, de rádio, TV e internet, e de publicidade também. Então, o que eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente aqui hoje é que o projeto se chama Maternagem, Mídia e Infância, depois quem quiser ver o Instagram é @mmi.fpe, e o que a gente faz, a gente começou o projeto dizendo, vamos conversar, né? A gente falava maternagem, mídia e infância, vamos conversar, porque a proposta é justamente bater papo com quem? Com quem pesquisa, com quem produz, com quem vive isso no dia a dia. Então, atualmente, por exemplo, a gente fez 5 rodas de conversa com mães que são alunas, estudantes, professores da UFPE, e o que a gente reflete sobre, né? Em primeiro lugar, sobre práticas de comunicação e de consumo que moldam modos de ser mãe, modos de ser criança, modos de maternar, incluindo isso também aos pais, estendendo, né, a atividade do cuidado a mães, a pais, a todas as formações de família possíveis, saindo um pouco desse modelo patriarcal. É nosso interesse também tentar entender como isso acontece na prática, né? De que maneira o que a mídia mostra, constrói, reproduz, critica, em termos de imagem, de mensagem, de valores culturais, tem a ver com isso e como é que isso se configura, né, e como isso impacta e como é que a gente reage a tudo isso.
Então, a gente já participou de vários eventos acadêmicos, esses 3 anos de trabalho, né, e dentro do Brasil, fora do Brasil, e a ideia da gente é justamente ampliar esses espaços de troca de conhecimento e construção coletiva de conhecimento sobre infância, maternidade, maternagem e as relações disso tudo com as mídias. Pensando também nas implicações que são éticas e as influências, né, da cultura do consumo, dos valores que são neoliberais e patriarcais. Né? Quando a gente pensa que hoje em dia as mães concentram grande parte do trabalho de cuidado, que é o que a Débora estava falando, na pandemia a gente viveu muito isso. A gente fez pesquisa sobre isso, a gente viu quanto o maternar virou uma jornada contínua dentro de casa, né? O quanto a casa virou a janela para o mundo, né? A mídia invadiu a casa e vice-versa, né? A gente viu vários memes de gato pulando em cima de tela, criança aparecendo, quem não se lembra disso, né? Então, a maneira da gente se socializar na pandemia foi através dessas mídias e a gente herdou um pouco. Acho que muito do que a gente vive hoje, de uma certa apatia, a gente sente isso um pouco no convívio universitário, né? Que os alunos hoje, eles assistem aula e vão embora. Muitas vezes eles ainda não conseguem desconectar do celular 100% do tempo na hora da sala de aula. Por que isso acontece? Né, a gente passou 3 anos assim, a gente ainda está um pouco nessa toada, vamos dizer assim. E, por outro lado, a gente ainda vive uma crise econômica, que eu acho que também motiva muito eu tenho que ir embora porque eu tenho que ir para o estágio, porque eu tenho que ajudar em casa a pagar as contas. A gente sente muito isso na graduação, por exemplo. Mas o tema nosso de conversa dentro do projeto de extensão são, basicamente, infância nas mídias, maternidade e maternagem nas mídias, e um outro tema que veio ganhando um destaque, vamos dizer assim, organicamente no projeto e cresceu, foi a problemática da maternidade e da universidade. Então, atualmente, a gente tem trabalhado muito com essa questão de políticas de apoio à permanência, à inclusão e ao progresso de alunas que são mães, de professoras que são mães, porque a gente sente, sim, que isso impacta muito diferente entre homens e mulheres, porque o trabalho da maternagem é concentrado nas mulheres. Então, a gente vê, por exemplo, na graduação, maior evasão entre alunas que engravidam e têm filhos pequenos e não têm rede de apoio. Então, a gente está trabalhando junto com a reitoria para tentar desenvolver políticas focadas nessa permanência delas. Na pós-graduação, Débora mesmo teve bebê na pandemia, Brenda também, né? A gente estava até outro dia conversando sobre isso. Muitas vezes as alunas durante o doutorado engravidam e têm filhos, e isso atrapalha muito, assim, tornando mais difícil, e muitas vezes o ambiente não consegue, a pressão é grande e não consegue compreender. Então, a gente está tentando transformar a universidade num clima mais acolhedor, criar políticas de apoio que favoreçam esse bem-estar materno e compreendam essa situação. E isso também se reflete nas professoras, né? Quando a professora tem um filho e continua pesquisando, o que é que acontece depois? A gente percebe o que a gente chama de efeito tesoura, né? Que ela vai pesquisando e, de repente, isso tem uma diferença, né? Aí a gente, acompanhando os gráficos lá de quem conclui a graduação, quem conclui a pós-graduação, na hora que você chega na carreira docente, as mulheres demoram mais ou menos uns 4 a 5 anos depois que elas têm filhos para recuperar o ritmo de produção. Então, a gente ainda tem hoje um quadro, né, quando a gente olha a produtividade na ciência e tudo mais, a gente vai ver que muitos cargos no topo da carreira universitária ainda são ocupados por homens no Brasil. Então, a gente está envolvido com o movimento do Parenting Science, que é super importante no Brasil e fora dele, né, em colaboração, desenvolvendo e pensando essas questões, essas políticas. Bom, falei das 3 dimensões, acho que foi uma apresentação legal, acho que agora, né, todo mundo falou um pouquinho, a gente pode abrir para conversa, Maria? Vamos lá, Mônica? Estamos às ordens aqui. Nós pensamos que a ideia era que as pessoas se apresentassem, dissessem seus lugares de fala, por onde transitam, mas a ideia é que a gente pudesse conversar, né, com a nossa comunidade e aproveitar o saber dessas pessoas para um diálogo interessante. Então, eu convido as famílias, os professores que também estão aqui, para levantar a mãozinha. A gente fechou o chat, mas assim, para que a gente possa conversar. Vamos tentar fazer isso com fala, tá?
Karine. Parabéns a todos, né, que socializaram conosco de uma forma bem significativa e muito problematizadora, né? Essa questão do consumo das mídias, né? E de como a coisa acontece, né? Acontece muito espontaneamente, né? Então, por essa espontaneidade que acontece nem sempre, ou por causa da dinâmica de vida, a gente deixa de olhar para muitas coisas com a criticidade que se deve ter, né? Então, assim, é uma propaganda que tem uma música, né, que reverbera, que tem um ritmo, que vira chiclete, né? É um lanche, né, de um determinado lugar que vem com um brinquedo, e esse lanche é bem mais caro que em outros lugares. Então, assim, quando a gente começa a olhar de uma maneira crítica para certas questões, a gente começa a perceber que a intencionalidade de tudo, né? E aí tem a questão do marketing, né? Tem a questão do consumo e do consumismo, né? Que eu penso que o consumo, né? Eu até queria que vocês falassem, né? A definição de consumo e consumismo para vocês. Como é que vocês estudam isso no grupo? Porque eu penso assim, que consumo seria algo que a gente precisa para a vivência mesmo, né? Eu preciso consumir alimentos para me manter, né, viva, eu preciso consumir produtos de higiene, né? Enfim, então eu vejo como consumo como algo que é necessário para a sobrevivência, né? E o consumismo eu vejo como algo que é mais assim um desejo, né? Por exemplo, vamos supor, eu tenho já sapatos e sandálias, né? Mas eu vi um sapato que eu quero comprar porque eu achei bonito, né? Não necessariamente eu preciso desse sapato, mas está na moda e eu quero comprar porque eu acho que eu vou ficar bem nele. Então, assim, deixa de ser uma necessidade e passa a ser um desejo de adquirir aquele bem, né? Seja ele material ou não. E aí é nesse sentido que eu queria discutir, assim, refletir com vocês como é que vocês pensam esse consumo, porque na fala de vocês, vocês colocam, não, a gente pensa o consumo, e eu vejo esse consumo numa perspectiva de consumismo, sabe? Por exemplo, a criança tem muitos brinquedos, né? Mas aí ela quer ir para aquele restaurante porque vem com um brinquedo do super-herói. Então, assim, não é uma necessidade dela, né, querer ter aquele brinquedo, mas ela quer aquele brinquedo porque é o brinquedo que está na moda, é o brinquedo que todo mundo do grupo tem e é um brinquedo que está em evidência nas mídias, entende? Aí eu queria, assim, que vocês explicassem como é que vocês discutem essa questão do consumo e do consumismo, sabe? É isso, obrigada. Posso eu? Vamos lá, então. Obrigado pela pergunta, Karine. Eu colocaria um terceiro termo nessa conta, né? Entendendo exatamente a partir da sua fala que o consumo, né, de bens, de serviços, né, do nosso cotidiano é inevitável, né? Porém, o que a gente pode tentar evitar é o consumismo, como você já bem explicou, né? O excesso, aquele que é impensado, aquele que está, por vezes, para além da nossa capacidade orçamentária, né? Que vai nos gerar problemas de ordem financeira caso o façamos insistentemente. Há, numa posição exatamente oposta, né? Pensando que o consumo equilibrado é necessário e é o do nosso cotidiano, e o consumismo é o aspecto negativo, a gente tem um outro tipo de consumo, ou um termo decorrente dele, que é o consumerismo, que a gente vai entender como um consumo responsável, um consumo consciente, um consumo com viés mais racional, né? Pensando em questões de sustentabilidade, seja ela ambiental, social ou econômica, né? Este consumo consciente, responsável, que podemos chamar de consumerismo, ele tem
depende, efetivamente, de que este consumidor disponha de informação, disponha de um letramento midiático, de uma literacia midiática, que lhe seja capaz de decifrar as informações que estão nas entrelinhas das mensagens publicitárias e lhe permita perceber o que é um engodo, o que é uma enganação, o que é somente um recurso retórico, discursivo, né, que faz com que ele tenha uma escolha por consumir uma determinada marca em virtude de esta marca o emocionar, o cativar, e não numa relação efetivamente racional de escolha, considerando um custo-benefício adequado. Né? Então, pensemos que esse consumo do dia a dia ele é absolutamente inevitável, é necessário, porém, ele em excesso é o consumismo, e ele feito de maneira consciente é o consumerismo. É um consumo mais politizado, né? Um consumo que você conhece os procedimentos de produção deste produto, desta marca, sabe da procedência, sabe que é uma marca, uma empresa ou uma indústria que respeita o meio ambiente, né? Que tem projetos sociais. Né? Então, quando a gente faz essa escolha mais consciente, né? Daí sim a gente está fazendo um consumo mais do bem, se é que podemos colocar assim. Tá? Então, podemos pensar nesses três vieses: o consumo sendo um equilíbrio, né, entre uma posição e outra. De um lado, do excesso, e do outro, da consciência no ato de consumir. Obrigada, Rogério, pela explicação. É bem isso, né? E quando a gente começa a conversar e ampliar, né, a discussão, a gente percebe que tudo está interligado, né? Vocês começaram falando da conversa do sistema do capitalismo, né? E aí a gente percebe, né? É o capitalismo, né? Que é o capitalismo que gira em volta do consumismo, e esse consumismo a gente percebe que gera muito, muito, muito mais produção de lixo, né? Porque se você tem a ideia de comprar, de adquirir uma coisa nova, você vai jogar uma velha fora, né? E será que essa velha realmente é velha mesmo? Então, assim, a gente já pensa na questão da quantidade de lixo, né, que aumenta, né, por causa desse descarte de várias coisas, né, de eletrônicos, de tecidos, enfim. Então, assim, é uma coisa vai reverberando em outra, né? Então, assim, não acaba quando termina, né? Entende? Então, assim, quando a gente começa a pensar com um olhar de criticidade, a gente vai percebendo que o processo vai ainda mais além do que um simples fato de comprar uma coisa e descartar outra, né? Leandro tinha levantado a mão. Oi, tá me ouvindo? Boa noite. Interessante a pergunta de Karine aí. Eu ouvi atentamente o que Rogério falou inicialmente. Brenda também mencionou a questão da publicidade para o público infantil, que a gente pode ampliar para os adolescentes também. E eu queria perguntar só sobre, para atualizar e para a gente poder ouvir de vocês que estão trazendo o tema aqui para a gente, como é que está a legislação aqui no Brasil em relação a isso, porque até quando eu me mantinha mais atento a isso, assim, eu sabia que existia uma agência, CONAR, né, que era uma entidade que as próprias agências, o próprio meio publicitário tinha o papel de se fiscalizar, uma agência de autorregulação. E Brenda falou aí, na fala inicial dela, sobre a questão de existir a lei que proíbe publicidade para esse público, mas se vocês puderem falar mais aí, Maria, Débora, Rogério, Brenda, sobre a atualidade, né? O que é que está pegando nessa lei, como é a aplicação dela e como é que a gente pode também atuar, assim, vendo essas práticas abusivas do mercado, assim. Se a gente vê uma publicidade local, por exemplo, muito
muito abusiva assim. Como é que a gente pode proceder em relação a isso? Pode ser comigo essa? Leandro, obrigada pela pergunta, né? Acho que essa é uma questão que tem surgido e eu intencionalmente joguei aqui na hora que eu estava conversando, né? Essa ideia da abusividade da publicidade que se direciona à criança, porque eu noto que, assim, eu sou mãe também, né? Participo de reuniões também que são de conversa com a escola também das minhas filhas, né? E os meus pares de colegas, na verdade de pais, de professores, eles também desconhecem algumas questões, e é normal, eu desconheço uma série de questões que não tem a ver com isso, que eu investigo mais a fundo, que eu pesquiso todo dia, né, de outras áreas especialmente. Mas essa, atualmente, digamos assim, a gente tem o CONAR ainda, o CONAR é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, e basicamente é uma organização do setor, né, da indústria, para prever uma norma de condutas e uma norma ética, né, um código de ética, para o que deve e não deve ser feito na publicidade, considerando que crianças são interlocutoras ali. O que a gente tem entendido nas nossas pesquisas e que já tem sido dito também por outros atores da nossa sociedade? Uma autorregulamentação não é suficiente, né? Você colocar o próprio pessoal que faz publicidade para poder regular a atividade da publicidade, porque conversa com as crianças, não é suficiente. Então, a gente tem aí uma leitura sistemática da legislação brasileira para pensar uma série de instrumentos de proteção à criança nesse quesito, no que diz respeito a isso, que são complementares e que dão conta de dizer, para além do CONAR, que inclusive não tem peso de lei, que não pode multar, né, ou fazer qualquer coisa desse tipo, no máximo ele vai recomendar que os anunciantes que fazem parte do grupo que é representado por ele, de repente suspenda a campanha depois que ela já foi veiculada, né, faça alguma coisa, então, enfim, é insuficiente. Então, a gente tem no Estado a resolução, a gente começa de antes, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele abre margem já para a gente pensar a relação da criança como um sujeito de direitos, né? Ele chega aqui para a gente lá em 89, 90, na verdade, para poder mostrar para a gente que criança é gente. Isso é uma coisa que a gente fala muito no projeto, né? As pessoas não estão acostumadas a ver crianças como pessoas e pessoas que são sujeitos de direitos, né? A gente vive usando os nossos ditados populares. Menina, aquilo ali é um projeto de gente. Menino, pensa que é gente aquele ali, né? É gente, minha gente, é gente mesmo. E precisa ser respeitado como pessoa, como tal. E aí a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente conferindo esse lugar de sujeito de direito para a criança, dizendo que ela tem uma série de questões que precisam ser observadas. A nossa Constituição Federal aqui no Brasil, ela é uma das poucas, né, digamos assim, no mundo, a gente tem o privilégio de ter o artigo 227 da nossa Constituição, que vai prever uma série de direitos das crianças, entre eles educação, saúde, parará, e também uma série, né, não vou aqui citar o 227 para vocês, o artigo 227, mas, na verdade, ele vai entender a criança como uma prioridade absoluta na nossa Constituição. É o único artigo da Constituição em que absoluta e prioridade chegam juntas. Então, a gente tem essa ideia de que a criança, ela é, entre outros públicos, uma prioridade no projeto de sociedade que a gente tem aqui no país, né? E aí, a partir daí, a gente também tem, junto a essa leitura do ECA com a Constituição, a gente tem um importante documento que chega mais perto do que a gente está falando aqui, que é o Código de Defesa do Consumidor, que também é visto como legislação, né? Assim, ele tem peso de lei mesmo, ele vale como lei, e que vai prever na relação do consumidor com a indústria, com o mercado, já seja esse consumidor adulto que seja, uma hipervulnerabilidade do consumidor, né? É uma relação que já é assimétrica, não é o consumidor que faz pesquisa de mercado para entender como é que alguém se comporta e aí sugerir exatamente no horário que é estratégico, no dia que é estratégico, no momento que é oportuno, a venda de um determinado produto, a sugestão de um determinado serviço. Quem faz isso é o mercado. Então, já é uma relação assimétrica, que é desigual, né? Em que o consumidor, ele é menos forte, né? Ele é mais fraco, vamos dizer assim. E aí, por isso, a legislação para tentar equiparar essas coisas. Dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor, a gente tem lá a definição do que é uma propaganda ou publicidade, na verdade, abusiva e enganosa, que é no artigo 37, né, 36 e 37. E lá dentro desse artigo, a gente vai dizer que é abusiva a publicidade que
entre uma série de outras coisas, se vale da hipervulnerabilidade da criança, né, do fato de que ela não tem a experiência de vida ainda necessária ou a informação para entender determinadas lógicas de funcionamento do contexto que ela partilha. Então, a partir daí, isso já está posto desde 89, mas a gente, como sociedade, não encarou isso como se fosse uma coisa séria. E aí, quando chegou em 2014, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele aprovou uma resolução, que é a resolução 163, né, 163, lá de 2014, que vai dizer que é abusiva, ele deu nome às coisas, né, é abusiva a publicidade que se direciona à criança, valendo-se de, aí ele deu nome às coisas, se ela usar uma série de personagens que são próprios do universo infantil para conversar com a criança no momento do ponto de venda, se ela anunciou em espaços que são socialmente reconhecidos como espaço desenvolvido para criança, né? Então foi dando nome às coisas, e aí quando você vai interpretando se alguém quis que conversar com uma criança, como anunciante, como marca, isso não poderia legalmente acontecer. A gente também tem, em 2016, foi aprovado o Marco Legal da Primeira Infância. E no Marco Legal da Primeira Infância, o artigo 5º vai dizer que a criança, que a pessoa na primeira infância, ela precisa ser protegida, inclusive, do apelo mercadológico, né? Não é nem somente da ação direta, mas é de como o consumismo pode interpelar a criança, inclusive em contextos como escolas, né? Então, o cuidado que a gente também precisa ter para entender quando marcas entram nos espaços das escolas, que isso não é a troco de nada, né? Durante muito tempo, quando eu era criança, a Coca-Cola entrava nas escolas que eu participei, levava a gente para a fábrica da Coca-Cola para a gente aprender sobre o processo de industrialização, de engarrafamento. Mas isso são experiências com as marcas que a gente vai desenvolvendo. A gente cresce aprendendo sobre uma determinada coisa com a marca X, com a marca Y, né? Como é que a gente colhe isso lá na frente, né? Hoje a gente vê as marcas tendo iniciativas que são muito sutis, né? Ensinando sobre empoderamento feminino, ensinando a reciclar do jeito certo, e são coisas que são discursos que pegam, porque os valores sociais são os do nosso tempo. Então, em termos de legislação, Leandro, a gente tem uma série de aparatos que podem ser acionados, que se complementam, e que, sim, tornam ilegal essa prática no país. Aí, o que a gente faz quando a gente entende isso? Né? A gente tem alguns recursos que a gente pode acionar. O IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, é um desses espaços onde a gente pode fazer esse tipo de denúncia. Quando são publicidades que estão relacionadas a produtos alimentícios, a gente tem o OPA, que é o Observatório da Publicidade de Alimentos. A gente também pode entrar no site deles e tem espaço para denúncia. Você pode subir arquivo, por exemplo, bate a foto lá no ponto de venda, isso aqui tá no supermercado tal, e ele vai fazer uma série de perguntas, perguntar o teu e-mail para poder ver se tem como trocar com você, e ele se responsabiliza por fazer um encaminhamento para os órgãos responsáveis, né? Tem o pessoal do Criança e Consumo também, que é um programa dentro do Instituto Alana, e eles são responsáveis por esse trabalho de advocacy, que a gente chama aqui no Brasil, né? Assim, um nome que não é uma terminologia em português, mas enfim, que tem a ver com essa reivindicação, tudo com base nesse tema que tem a ver com o consumismo, com o direcionamento de publicidade, de campanhas de conteúdos comerciais a crianças. Então, só para citar 3, tem o IDEC, tem o OPA, quando é questão de alimento, iogurte, salgadinho, esse tipo de coisa, e tem o Criança e Consumo. Todos podem ser acionados pela internet e são espaços, entre outros, onde a gente pode fazer esse tipo de denúncia de coisa do dia a dia, né, de identificação desse tipo de narrativa no dia a dia da gente. Valeu, Brenda, obrigado aí. E essa indicação no final aí foi importante. Deixar o espaço aí para quem está com a mão levantada, mas eu também acho que a gente poderia extrapolar as relações de consumo para falar sobre esse componente da educação midiática dentro da moralidade também, né? A gente acabou de passar por 2 eleições que foram muito afetadas pela questão da comunicação, e tudo isso eu acho que pode ser trabalhado dentro da educação básica nesse enfoque, nessa temática que a gente está discutindo aqui. Valeu, obrigado. Fabiana. Oi, minha gente, boa noite. Saindo um pouco do foco do mercado, né, e das empresas, meu foco é muito na criança, né? Então, a minha pergunta é, diante do fato dos cuidadores, de alguns cuidadores, né, permitirem que um excesso de mídias e até entregar celular, internet, uma série de acessos a crianças na primeiríssima infância, na primeira infância e ao longo
de toda a infância, como é que está andando essa regulamentação, né? Já que, pegando o gancho do que o Leandro disse, há um tempo a gente ia ter, infelizmente, a votação né, para regulamentar essa lei, que estava com o nome de fake news, mas que não trata só da fake news, né? Ele é uma lei que depois viria uma regulamentação em relação a isso. Então, eu queria entender um pouco melhor como é que a gente consegue assegurar políticas públicas para assegurar o direito da criança quando as pessoas que deveriam cuidar dela, né, da criança, não o fazem. Porque isso a gente vê muito em qualquer espaço hoje em dia, que a gente vai, sei lá, num restaurante, você vê pais e mães entregando, né, equipamentos eletrônicos para as crianças, e já colocando aqui, Maria, muito obrigada por ter proibido o celular na escola, foi ótimo, viu? E eu queria saber como é que está isso em outros ambientes, né, na regulação mesmo. Já que a gente sabe que tem outros países, inclusive, que é até punido, né? Então, como é que anda isso aqui? Não sei quem se sente mais à vontade. Débora, vamos lá? Eu posso começar, depois Brenda pode complementar. Sou também professor. Boa noite, Fabiana, tudo bem? Olha, eu não sei se eu entendi bem a tua questão, mas seria se existe alguma lei em relação, por exemplo, à umidade para ter celular ou dispositivo eletrônico, ou algum tipo de lei que... Algum tipo de regulamentação, porque, em geral, as políticas públicas, elas vêm a partir dos indicadores obtidos nas pesquisas, né? Principalmente nos grupos de pesquisa. Esses grupos de pesquisas consolidam indicadores que vão norteando toda essa regulamentação. Então, é muito nessa linha de como a gente está andando, caminhando, né? Como essas pesquisas estão caminhando para apresentar indicadores que forneçam subsídios para a implementação de políticas públicas para assegurar o direito da criança a não ter cuidadores que ofereçam, sei lá, instrumentos, equipamentos, mídias e tal, vinculados, né, ao desenvolvimento dela, porque de alguma forma vai interferir no desenvolvimento cognitivo, emocional, social da criança, né? Então, eu preciso entender como é que esses indicadores desses grupos de pesquisas estão dialogando com essas políticas públicas que eventualmente virão a ser reguladas. O que eu sei, basicamente, é que, por exemplo, instituições como Sociedade de Pediatria, né, existem vários estudos que falam, né, dos desdobramentos do uso de tecnologia. A Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, fala que antes dos 2 anos é 0 tela, né, inclusive, que afeta o desenvolvimento cognitivo, atrasa a fala, né, e depois também, né, esses dias eu estava vendo que os pediatras estavam falando que existia um impacto, né, que crianças que são mais expostas na primeira infância ou na primeiríssima infância a telas teriam um desenvolvimento em algumas modalidades um pouco mais lento do que crianças que não são. No que se trata de leis específicas, como você falou, a gente ainda não tem, a gente está fomentando essa discussão, né? Por exemplo, existem pesquisas que debruçam, né, sobre essa questão da primeira infância ou da primeiríssima infância e os seus desdobramentos, né, com o passar dos anos. No que se trata das redes, né, das redes sociais, por exemplo, a gente tem um limite, né, de 13 anos, que é muito embasado numa lei americana, que se chama APA. É APA, Brenda? Eu falei certo? Não, Copa. Desculpa. Copa. Eu embaralhei aqui, é Copa, que fala muito sobre, é uma lei antiga, e falava muito sobre esses acessos, e aí, então, como são plataformas como o Google, como a Meta, Facebook, Instagram, que surgem nos Estados Unidos, essas plataformas, elas acabam seguindo a lei de lá. E aí se fala que esse acesso seria a partir dos 13 anos. No entanto, o que a gente vê é que são plataformas muito fáceis de burlar, né? Em nenhum momento essa comprovação de idade ela segue outros passos, né? Geralmente é só você colocar ali que você tem uma idade maior. A gente já viu isso até com o Facebook,
há uns anos atrás, né, que se mentia a idade ali e pronto, e entrava. Não existe muito essa questão de comprovar, né? Inclusive, o TikTok, né, que está muito em voga com as crianças e tudo mais, o público infantil é muito forte no TikTok, principalmente ali 9, 10, 11 anos, né, o público já alfabetizado. A gente vê que nos Estados Unidos, eles criaram até um TikTok específico para essa faixa etária, para menores de 13 anos. Então, eu acho que as pesquisas ainda são um pouco recentes. Esse boom, se a gente for olhar historicamente, a gente ainda está lidando com isso, né? A gente está entendendo para ampliar essa discussão e para chegar em políticas públicas, em normas para as escolas. Eu acredito que o Instituto Capibaribe tem já, né, uma linha, e por isso tem esse pensamento de deixar, né, celulares. Eu acho que outras escolas também, mas, por exemplo, tem escolas que vão dizer que não, que a escola é conectada, que a escola faz parte da vivência daquela criança na escola, estar conectada, né? Tem escola que eu já vi em Recife alguns outdoors, a escola conectada com a logo do Google, de ter um suporte do Google e tudo mais, né? Na pandemia, a gente teve essa questão de aula online, então muitas crianças fizeram e-mails, tiveram que fazer contas para poder ter acesso, né? E surgiram, sim, algumas denúncias, por exemplo, de vigilância, de dados que foram coletados de forma, né, que não podiam, e tem essa questão também da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que falam especificamente, tem um artigo que fala especificamente da questão dos dados das crianças, mas aí é outro desdobramento. Brenda, tu quer complementar? Maria levantou a mão, Maria Collier, mas bem rapidinho, só para dizer aqui do que a Fabiana Barbosa falou, de fato, a pergunta dela é em que pé estão essas coisas, né? Estão em andamento, né? A gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados se reunindo para poder discutir isso. A gente tem um grupo de trabalho organizado lá na Secretaria de Comunicação da Presidência, né, voltado para as Secretarias de Políticas Públicas e Digitais, na verdade, para a Secretaria Digital, eu esqueci a sigla, mas eu faço parte, por exemplo, de um GT em que a gente está tentando entender como desenvolver, junto ao pessoal do governo mesmo, conteúdos ou cartilhas, né? A gente tem esse desafio de pensar não só cartilhas, mas estratégias, e que não sejam somente de ordem racional, técnica, mas que envolvam, né, que mexam com os afetos, que mexam com tudo que as redes sociais fazem com as nossas crianças e adolescentes e com a gente, né? Elas não impactam só racionalmente a gente, elas mexem com o nosso corpo, elas nos movimentam, nos articulam de um jeito todo, mas isso está sendo pensado, né? Essa relação de que somente pensar o tempo de tela não é uma questão suficiente, a gente tem que pensar os conteúdos também que estão circulando por lá, e como entender que não é somente uma relação, de novo, danosa, né? E que também ela não é de responsabilidade exclusiva dos cuidadores, né? Ao mesmo tempo, a gente não quer sobrecarregar o cuidador, né, com esse peso, mas ele tem um papel importante também, e que muitas vezes ele desconhece as questões que estão interpelando as crianças, né? Então é uma não sobrecarga, mas ao mesmo tempo uma informação a esse cuidador, a esse responsável, né? Porque muitas vezes, por exemplo, sharenting é um nome que a gente dá aqui na academia, né, e nos estudos, para uma prática que tem a ver com compartilhar, share, e o parenting, que é a parentalidade, né, a maternagem, a paternidade. Então, como os pais compartilham informações sobre as suas crianças nas redes sem pensar as implicações sobre isso, né? Então, tem questões que passam e que são atravessadas necessariamente pela figura dos pais dos responsáveis diretos daquela criança, né? Sejam pais, mães ou de outra ordem, avós e por aí vai. Mas tem questões que também extrapolam, que são da ordem do Estado, de prover políticas públicas. Então, assim, a gente está tomando pé dos indicadores, como você falou, as pesquisas estão sendo acionadas para dizer que tempo de tela não é o que está somente valendo, né, como o critério que interessa pensar, mas o que se consome, como se consome, onde se consome, por que se consome, né? E aí eu falo consumo, não consumo de produtos e serviços, como a gente está falando aqui no viés publicidade, discurso comercial, mas consumo de conteúdo, consumo de informação falsa, de fake news, como vocês falaram aqui também, né? Tudo isso está atravessado. Então a discussão ainda está rolando. Só uma pontuação. Minha preocupação maior ainda é também na permissão.
sabe? O que é que esses cuidadores, o que é que está se pensando para evitar que esses cuidadores permitam o que está acontecendo? Tu estás entendendo? Sim, É isso. porque na legislação, meu maior foco é esse. a questão é o consentimento, né? E o consentimento a gente tem entendido que não é uma base legal suficiente para todas as situações. Por exemplo, os pais eles consentem com a publicação de imagens de seus filhos em redes sociais, muitas vezes. E às vezes eles não estão cientes das implicações disso. Então, isso é algo que também está sendo discutido. Como o consentimento, que em geral é o que acontecia para proteger as crianças, os pais darem ou não o consentimento, mas quem são esses pais? Quem são essas famílias? Quem são essas pessoas que são responsáveis por dar ou não o consentimento? E como ele tem se apresentado como uma base legal insuficiente, né, para pensar essa relação das crianças com as tecnologias da informação e da comunicação. Então, eu só tenho como te dizer, Fabiana, que até onde a gente sabe, isso tá em discussão, até onde a gente está envolvido, a gente está participando de GTs e grupos em espaços diversos, universitários, no governo e por aí vai, mas tentando fazer a gente tomar pé da dimensão e da complexidade das engrenagens que acometem essa realidade, para daí propor medidas que sejam mais assertivas, né? Porque, por enquanto, a gente estava lidando com consentimento e isso não é suficiente. Tá? E só para complementar o que Brenda falou, Fabiana, tudo que envolve dentro da casa das pessoas, né, sempre é muito complexo. Por exemplo, a lei da palmada até hoje é extremamente questionada por algumas famílias, né? Violência doméstica, entre tantas outras coisas, né? Então, talvez o caminho além, né, de ter dispositivos, seja isso que a gente está fazendo, essa discussão, uma educação midiática ou uma literacia midiática também para os pais, né, entenderem o que até um autor que a gente estuda, né, que é o David Buckingham, ele fala muito que a questão não é só o que está sendo consumido, ou ensinar para os nossos filhos como usar a plataforma. A questão envolve também entender o que as big techs representam hoje em dia na nossa sociedade. Queria falar um pouquinho dele, por sinal, do David Buckingham, que é esse livro aqui, gente, que até da última vez que eu fui na escola conversar com Maria e Mônica sobre esse encontro de hoje, né, chama Manifesto pela Educação Midiática, desse autor que a gente está falando, chama David Buckingham, que é um pesquisador da Inglaterra, e ele fala umas coisas muito interessantes, né? A gente está falando muito aqui das crianças, eu acho que uma das preocupações também muito grandes e desafiantes para nós é pensar em pré-adolescentes e adolescentes. Né? Minha filha hoje está com 19 anos, já está na universidade, já passou por tudo isso, passou por uma pandemia no ano do vestibular, que era aula das 7 até 1h da tarde, assim, exaustivo, e foi bem desafiante para a gente acompanhar tudo aquilo. Eu fico imaginando quem passou por isso com filho menor, né? Porque ela já estava no 3º ano, já estava no pré-vestibular e foi muito difícil. Então, na época da pandemia, a gente refletiu muito sobre essas questões. Eu acho que uma das coisas muito interessantes que o David Buckingham vai falar é que essa história de nativo digital não é bem assim. Não é? Ele vai dizer o seguinte, a primeira coisa que ele vai dizer é que mesmo entre as crianças, os conhecimentos são diversos, né? Tem crianças que sabem mais, tem crianças que sabem menos, então existe sim entre elas e entre os adolescentes uma desigualdade de conhecimento quando a gente pensa nas mídias digitais especialmente. Quais são essas competências, quais são esses conhecimentos e como é que elas lidam com isso? E aí ele vai partir de uma proposta, de uma pedagogia para ensino das mídias, que eu acho que é muito interessante, porque ele começa falando, por exemplo, de armadilha, né, de coisas que às vezes a gente, como adulto, a gente não conhece aquele universo. Então, a gente ele diz que ele define 3 abordagens que são muito comuns. E ele vai dizer assim, tem a abordagem que é defensiva, que é protecionista, que é aquela abordagem que foca nos efeitos danosos, associando, por exemplo, mídia, drogas, obesidade, consumismo, vício, violência, tem que afastar as crianças, né, não consumir essas porcarias, vamos dizer assim, vamos consumir coisas melhores, e que, na verdade, acaba muitas vezes não ajudando muito, porque tudo que é proibido para as crianças é mais interessante, para os adolescentes mais ainda. Aí, um segundo ponto que ele diz que também pode ser uma armadilha é você trabalhar questões com foco muito amplo, cultural e politicamente falando.
Por quê? Porque aí funciona como se fosse uma contrapropaganda. E qual é o efeito disso, né? Quase como se os estudantes quisessem adivinhar qual é a resposta que o professor quer ouvir e quer tender a dar a resposta correta, politicamente correta, que também não ajuda a dar uma reflexão maior, né? E a terceira, que também é muito comum, é o foco na criatividade, nessa perspectiva mais empreendedora, mais neoliberal, que fica uma coisa muito vaga, né? Afinal, de que tipo de criatividade você está falando e de que tipo de voo, vamos dizer assim, tecnológico e avanço de inovação você está querendo propor. Aí ele vai refletir sobre isso e ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, na verdade, o que a gente precisa pensar são em processos de mediação e em práticas sociais. Ou seja, o que é que esse texto, o que é que esse conteúdo está querendo me dizer? O que é que ele está falando, né? Quais são as finalidades, as funções sociais? Tentar refletir um pouco sobre de que maneira isso me afeta, atrai minha atenção, me faz participar, reagir de que forma, enganar, entreter, ofender, o que isso está fazendo comigo? Como é que essa mensagem constrói autoridade ou deixa de construir? Quais são os limites, né, que me fazem querer fazer parte desse grupo ou estar fora dele? Os limites entre, por exemplo, tá, o público e o privado. E aí ele vai colocar outras questões aí que eu acho que são bem interessantes para a gente, que é despertar, sim, o olhar dos adolescentes para entender os interesses comerciais que estão ali, né, dentro daquele circuito de comunicação. Tem vigilância, tem coleta de dados, né, tem intenções publicitárias, comerciais, de que maneira essas linguagens das mídias se articulam. Né? Então, a gente sabe que quando a gente pensa em mídia digital, a gente está pensando em uma série de linguagens que agem conjuntamente. E aí, a gente não está falando só de imagem estática, só de um texto escrito. A gente está falando de uma dancinha, de um gesto, de um emoticon, de um meme, né, que a gente, às vezes, olha como pai, como mãe, e nem entende o que é aquilo. Então, um exemplo disso foi que, quando minha filha entrou na adolescência, ela gostava de K-pop. E eu achava aquilo, como é que, de repente, hoje em dia é tão comum, né? A gente tem tantos alunos, né, Rogério, que gostam de K-pop, que estudam o K-pop, ficou uma coisa tão comum, mas naquela época, para mim, eu pensava, eu nunca imaginei que ela fosse gostar de uma coisa do outro lado do mundo, porque a gente não ia até lá, a gente ia até o rock inglês, até o rock norte-americano, o rock brasileiro, mas não chegava na Coreia, né, na nossa geração. E hoje em dia eles chegam nos lugares, nos estilos que para a gente é completamente um outro alfabeto. Né? Então é interessante a gente tentar entender que o código é outro, que a linguagem é outra, e que isso é navegado a partir da hipermídia, né, que a gente chama, e que isso proporciona diferentes fluxos. Né? Então, por mais que a gente esteja, por exemplo, tratando de uma mesma classe, cada qual vai percorrer um caminho diferente, por exemplo, num jogo. Né? Então, isso é uma característica também das mídias digitais e das experiências que, apesar de coletivas, elas assumem caminhos que são individuais. Cada qual faz o seu caminho. Né? Uma criança vai até, sei lá, avança eu não sou jogadora, mas assim, quem joga sabe, né? Você vai atingindo níveis diferentes e isso vai acontecendo de uma maneira cada vez mais intensa. Mas o que eu quero dizer aqui? O que ele propõe como pedagogia é justamente tentar se compreender e se problematizar justamente produção, representação, aspectos que são diferentes e que ajudam a gente, né, como tentar entender isso para além daquele automatismo que muitas vezes a gente assume. A gente, como adulto, não, eles sabem mais. Filha, me ajuda aqui, né? Aquela coisa da mãe pedindo para a filha ajuda, da avó pedindo para a filha ajuda, ou de a gente achar que porque eles sabem operar mais, eles estão mais preparados para compreender esse mundo, ou que aquilo é um perigo muito grande. O que ele propõe é começar a partir do que os adolescentes e os jovens sabem, tentar entender o que é que eles fazem, o que é que eles sabem, quais são esses desníveis, e a partir daí começar essas críticas com esse foco das práticas sociais, entendendo que isso é linguagem, entendendo que tem interesses por trás disso tudo, entendendo o que efeito isso gera naquele contexto que está envolvendo aquela convivência. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que muitas vezes a gente, como pai, como mãe, como educador, a gente não sabe por onde começar. Né? Do que é que eu falo, do como é que eu falo, do como é que eu chego nesse tema,
que é que eu faço para não ser a chata que está dizendo não faça, porque aí é que a pessoa vai fazer mesmo, né? Acho que é importante a gente ter isso na cabeça. Enfim, era isso que eu queria falar. E ao mesmo tempo, né, Maria, eu entendi a pergunta de Fabiana, a questão de Fabiana como sendo isso, né? O que é que a gente faz, né? Como é, porque quando a gente analisa mais amplamente toda a engrenagem que está por trás, gera uma certa paralisia também. Eu me lembro que tempos atrás a gente passou o filme O Dilema das Redes para uma turma de 9º ano. E o grupo ficou muito mexido, um silêncio, uma coisa resistente. E eu lembro de dizer, gente, o que está acontecendo? Por que vocês estão tão pouco... Era um grupo bem ativo, bem reflexivo. E aí um garoto disse assim, quando a gente pensa muito nisso, não dá vontade de fazer nada, né? E aí o que ele estava dizendo é o quanto isso faz parte da trama que eles vivem, né? E um menino super interessante, envolvido na vida presencial, mas completamente aderido a esse universo, porque esse é um universo que eles se comunicam, é um universo que aproxima também. E aí, quando a Fabiana diz, né, obrigada por... A gente tem lá na escola, para vocês, a gente tem. Até o 5º ano, né, antiga 4ª série, não é possível trazer celular para a escola. E aí, a partir do 6º, eles já podiam, com o argumento de que eles se deslocam para que se comunicasse. Mas, no fim das contas, a gente tem pensado que tem um certo modismo, uma certa adesão de, eles são adolescentes. E nesse retorno da pandemia, a gente viu fenômenos muito intensos, de uma adesão muito profunda, que fez com que eles não podiam em tempo algum em sala de aula, mas no recreio era liberado na entrada e na saída. E a gente estava observando que no recreio, ou eles estavam fazendo uso completamente inadequado com as imagens deles mesmos, ou eles estavam se distanciando. Então a gente fez uma escolha, né? Porque tem horas que a gente precisa escolher, como comunidade, tomar uma decisão, entendendo que não é só tirar ou não tirar, mas é também fazer escolhas. Então, nesse momento histórico, a gente está observando que as crianças que a gente vê que estão mais impactadas são da primeiríssima infância. As crianças que nasceram na pandemia, elas têm um impacto. A gente já vê uma diferença do maternal que chega nesse ano, do infantil 1 e infantil 2, que estavam vivendo esse mundo. E esse grupo que hoje são os nossos adolescentes vão até 15, né? Então, esse grupo também é um grupo que tem um impacto muito grande, porque é onde eles estavam ávidos e desejosos de interagir, eles foram privados dessa interação e passaram a consumir muito mais mídia e tela do que é saudável, né? Então, a gente precisa suspender, conversar com o grupo, né? Porque a provocação é, como comunidade, o que a gente faz? A gente escolheu parar, fazer um corte e entendendo que não é só isso. A gente precisa, de fato, envolver os meninos e meninas nessa reflexão. A gente observa pós-retorno, uma coisa que nos conselhos a gente tem discutido muito dos adolescentes, é como o lugar do adulto está desinteressante. O que a gente fala não tem valor. É como se a gente está o tempo todo obsoleto, né? Tudo que, assim, a informação é tão dinâmica, chega tanta coisa nova que tudo fica para trás com uma velocidade que é perturbadora, né? A gente tem que estar o tempo todo se atualizando, dando conta de uma série de informações, e isso invade as nossas mentes, né? Isso invade as nossas sinapses, nossos corpos, nossas posturas. Então, é importante fazer uma pausa nessa realidade para refletir, entendendo que o mundo de trabalho, o mercado de trabalho que eles vão viver, as relações que eles vão viver mundo afora, elas vão estar completamente atravessadas pela internet e pelas mídias, mas eles estão, e eu gostei muito da provocação que a Maria tinha feito, eu mesmo usava nativo digital, e eu achei muito interessante essa provocação, dizer que não é porque sabe usar o recurso melhor que é nativo. Mas foi uma David Buckingham. Sim, eu conheci David Buckingham por causa de você. Mas é uma provocação interessante, que é dizer, tem uma questão ética que envolve mediar essas relações, construir sentido, proteger, né? O exemplo da rua é maravilhoso. A gente não lança uma criança pequena para atravessar uma rua, a gente educa para isso. E a gente precisa ter acesso a essas informações mais amplas, porque é muito fácil ceder. É uma besteira, né? Nós estamos exaustos, trabalhamos demais, estamos cansados, então deixa ali só um tempinho, sem se dar o quanto, onde é que as crianças estão, né? Eu digo isso como uma pessoa atravessada com 2 filhos, então mesmo estando na escola, por vezes eu me vejo uma coisa que escapa que eu não estou cuidando e que deveria cuidar bem. Então, sentar para conversar sobre isso e fazer escolhas é muito importante, porque isso é muito avassalador.
Eu estava hoje conversando com a Ana, psicóloga das crianças, eu tive a oportunidade de decidir num consultório de neurologista, e me causou um impacto muito grande ver a cena de... Isso aqui é um estudo antropológico. Quando você vê o tanto de gente em tela indo para neurologista para descobrir todos os transtornos, né? Todas as neurodiversidades que esse tempo vem convocando a gente a pensar, mas o quanto esse atravessamento desse momento histórico influencia nas nossas sinapses. Daí é para dizer que a criança tem hiperfoco, ou aquele recurso e aquele consumo, e sendo consumido por aquele recurso desde tão pequeno, vai mexendo com como a gente pensa, como a gente sente, como a gente significa. Então, eu acho que não é para causar culpa, né, nem alarde, porque eu empatizei demais com a fala do garoto, né, Rafael. Gera uma certa paralisia pensar sobre essas coisas, mas eu acho que a gente tem o que fazer com isso, né? Felipe? Só para assim, são 8h25, a gente tinha se organizado para ficar até 8h30. A gente tem a fala de Felipe e depois a gente convida os nossos palestrantes a fazer um fechamento, tá bom? Teu microfone está fechado, Felipe. Pronto. Só para, acho que talvez para fechar e para colocar um outro paralelo aí. Eu sabia que o tema ia ser muito focado ao consumo das mídias, a informação que é disposta hoje em dia, com o grande volume de informações que tem na internet também, sobre o tipo de informação, mas eu queria abrir um parênteses aqui, talvez para uma próxima conversa também, muito mais para essa parte, não porque essa interpretação, eu acho que é até mais fácil você conversar com as crianças, explicar, esse conteúdo aqui não é adequado, isso, aquilo, outro, mas é muito, acho que a minha preocupação maior mesmo é em relação a uma coisa que a Fabiana sempre trouxe aqui em casa também, que é essa questão do uso de tela, do tempo de tela, e de como esse hábito ele se entranhou na sociedade geral, não só de crianças. É um problema que não tem idade, é um problema que pega aquela pessoa que está sem o que fazer, teoricamente, assim, às vezes, está com tempo muito livre, e a pessoa acaba ficando presa, porque seja o conteúdo do YouTube, seja o tipo de tela que for, não há mais pausa. No tempo da gente, a gente tinha a TV, quando terminava lá o show da Xuxa, os desenhos, começava jornal, depois novela, tal, sei lá, um conteúdo infantil ou juvenil, ele tinha meio que horários na TV, nos canais específicos. Hoje em dia você não tem mais essa pausa. Hoje em dia você tem um consumo que rola na tela, o vídeo do YouTube acaba, começa outro, e começa outro, e começa outro, e o assunto cada vez mais é uniforme, você não tem aquela variação tão grande assim também. Então, se você opta por assistir um assunto, o próximo assunto que vão lhe colocar na tela, pelos algoritmos lá, vai ser um similar, um mesmo, um igual, e você acaba ficando preso no mundo. Eu acho que gera até uma letargia, isso até fora do uso da tela. Aqui eu tenho até uma discussão com os meninos aqui em casa, porque eu disse, olha, vocês já é difícil. Eu, por exemplo, a gente tinha um acordo que eu tinha liberado, por exemplo, no celular, não tinha tempo para o Spotify, porque eu entendia que não, é música, é áudio, eu acho que é alguma coisa que é bacana, você gosta de música e tal, tudo. Só que um dos meus meninos passava o dia com fone de ouvido. Aí se tornou impossível a comunicação. Eu disse, meu filho, vou ter que bloquear. Eu peguei, seja, porque ele ficava, além das músicas que ele gostava, ficou imerso no mundo dos podcasts. Então, de vez em quando eu via rindo sozinho e tal, tudo, eu digo... E aí ficou pior, porque assim, quando eu estava me comunicando com ele, mesmo ele sem estar com os fones, ele não ficava mais, é como se ele não estivesse mais no mesmo mundo. Eu disse, olha, acabou, não vou... Minha esposa, Fabiana, já era bem mais rígida em relação a isso, era meu frouxo, mas eu disse, olha, realmente isso aqui já está realmente uma doença mesmo, assim, você não está mais se conectando aqui com o universo que a gente está, você tem que aprender a ficar entediado, que nem eu ficava quando eu era novo,
vocês têm que aprender a ficar sem ter o que fazer mesmo. Vai lavar o carro, vai dar banho no cachorro, vai lavar o carro, vai fazer alguma coisa da tua vida que não seja ligado à tela. Entendo que as telas têm um conteúdo, que o conteúdo da internet é maravilhoso. Aprendo muitas coisas aqui com a internet. Tenho uma dúvida, vou lá, tudo. Até nas tarefas dos meninos, às vezes, porque ele tem um problema com matemática. Matemática eu sou horrível, eu sou de humanas, meu filho, e sua mãe não está em casa. Eu vou aqui pesquisar. Vamos pesquisar nas ferramentas que sua mãe já mostrou, como Khan Academy e tudo, para a gente ver o que é, tirar essa dúvida aí. Mas a minha maior preocupação mesmo é em relação a esse hábito que se criou na sociedade e que começou pela mão dos adultos. Não é porque as crianças começaram, começou pelos adultos mesmo assim, esse consumo, porque quem começou a ter celular não foram as crianças. Até nem podia, era difícil um adulto no começo ter um smartphone, quando começou a ter, então os adultos começaram a ficar imersos em telas, então as crianças acabam também replicando esse conteúdo, isso que eles têm. Eu falo muito aqui em casa, tive que me organizar muito para sair das coisas, coloquei até nos meus aplicativos mesmo, temporizador, para dizer, você já passou tempo demais nesse aplicativo, que eu vi assim, mas é um trabalho para você pegar e encontrar o que fazer, inclusive hoje em dia. Até porque antigamente a turma que hoje se encontra online, se encontrava offline, né? Se encontrava na rua, no prédio, onde quer que seja. Hoje está difícil até esse encontro. Quando os meninos vão lá para o Parque Capibaribe, pense numa bênção que foi aquele Parque Capibaribe ali, perto da escola. Porque quando eles vão para lá, eu dou graças a Deus. Eles vão-se embora, não precisa voltar para casa hoje não, durma na rua, faça o que quiser, mas só de você não estar na tela, meu filho, já é uma bênção. Então, só para fechar, assim, acho que essa ideia. Entendo perfeitamente o conteúdo em relação a essa questão do tipo de mídia, da informação que se passa, da propaganda na internet, do consumo e tudo, mas eu acho que, assim, um grande problema maior mesmo, assim, é que as crianças, e os jovens e os adultos e a sociedade, ela está imersa num vício chamado tela, que está difícil. Eu vi que Mariana está inscrita, mas eu estava querendo respeitar o tempo que a gente, né, dispõe da presença de todos, especialmente dos nossos convidados. Eu vou passar a palavra, né, para Maria, Débora, Brenda e Rogério, para ir fechando a reunião de hoje, tá bom? Eu acho que foi bem legal, gostei muito, agradeço a todo mundo, agradeço a Rogério, a Débora, a Brenda, você e Maria, a Mônica, todo mundo está aqui. E a gente está disponível também, estamos por aí, tudo que a gente faz está no Instagram, né? Tem 2 endereços, que é o do mmi.fpe e o do GPFinc, né? Que é PHINC, e o GP na frente, underline. Eu ia digitar aqui, mas acho que o chat está fechado, né? Aí, qualquer coisa, gente, estamos aí. A imagem do convite a gente colocou, Maria. Foi, pronto. Tem programa de rádio, tem coisas que a gente faz de vez em quando, lives, quando a gente lança publicações, a gente divulga também por lá. E é isso, acho que por enquanto é isso, né? Muito obrigada. Acho que foi bem legal. Meninas, querem se despedir? Sim, eu queria me despedir, agradecer, né, pelo espaço. Eu fico muito feliz em ver uma escola, né, puxando esse assunto principalmente sobre esse viés, né, porque muitas vezes a gente vê as escolas puxando, mas mais para um lado de ser uma escola mais tecnológica. Queria deixar a dica, né, de um livro, de um pesquisador até lotado na Rural, né, em Recife, que é esse aqui, eu vou falar para vocês, é A Geração do Quarto, Hugo Monteiro Ferreira. Ele fez uma pesquisa muito ampla em várias capitais, com meninos e meninas de 11 a 18 anos, e ele, entre essas crianças que ele pesquisou, não todas, mas tem um recorte ali que ele identificou algumas crianças com algumas questões de depressão ou algo do tipo, e ele identificou um pouco como um sintoma dessa geração conectada e tudo mais, e ele chama atenção também para as nossas atitudes como pais, né? Para a gente refletir as nossas atitudes, para a gente refletir como a gente está se conectando
com o nosso pré-adolescente ou adolescente, né? Por que eles preferem se conectar com uma pessoa que está do outro lado do mundo do que com a gente? E apesar de ser uma pesquisa acadêmica, é um livro que tem uma linguagem muito acessível. E fica a dica, posso escrever aqui depois para os pais, se quiserem aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse viés. Gratidão, obrigada pela oportunidade mais uma vez, e é isso. Obrigada. Eu vou aproveitar também o microfone aberto aqui para me despedir, agradecer a oportunidade, dizer que eu concordo plenamente com o Felipe. Acho que tem uma discussão anterior à que a gente está fazendo aqui. A gente trouxe, assim, o viés que a gente costuma trabalhar mais. Mas a gente nunca consegue chegar nessa conversa nos nossos trabalhos, nos nossos artigos, dissertações, teses, antes de passar por questões muito mais basilares, né? Então, de fato, Felipe, natureza precisa ser antídoto também para esse tipo de dificuldade que a gente está tendo, né? E é uma economia da atenção, que a gente chama, né? Assim, então, é uma coisa feita para a gente estar lá o tempo todo com um scroll infinito que, de fato, não acaba. E que vicia adultos e vicia crianças, né? Mas sem ser somente sobre a ótica do vício, eu entendo, como eu falei aqui para vocês, existem muitas oportunidades, né? Existem muitas estratégias que estão dando certo para se comunicar com crianças. Então, entender também o que a gente pode filtrar daí para entender como oportunizar diálogos com as nossas crianças, os nossos adolescentes, entendendo que não é somente um tipo de recurso, né, que pode ser acionado, mas entendendo mesmo assim que é um desafio, né, porque esses espaços, eles propõem uma diversidade, um acesso a todo tipo de conteúdo, que na real não acontece, como você falou, pela lógica dos algoritmos, há um afunilamento aí, e se recomenda mais do mesmo, e você vai convivendo cada vez mais com gente mais parecida, mais semelhante, e cadê a diversidade da vida que você cruza na rua, né? Então eu penso que é natureza, rua, e a gente tem que tentar aí propor um equilíbrio e oportunizar as discussões sobre o que tanto interessa, né? De repente, a forma disso chegar na escola, chegar nas famílias, é a partir do ponto de interesse das crianças nesses conteúdos. Como é que a partir dali eu converso sobre o que rola naquele tipo de conteúdo, por que é bacana, quem é que fez aquele tipo de coisa, por que chega até você, assim, só que sem ser na nossa linguagem, né? De repente conversar mais na linguagem de quem está interessado naquilo. Enfim, eu fico aqui com todas as dúvidas que vocês também colocam na minha vida diária. Tenho 2 meninas, uma de 8, uma de 6, e a gente segue com esses desafios, não só como pesquisador, né, mas como mãe, como pai, como alguém que quer uma sociedade melhor para as nossas crianças, né, para os nossos adolescentes. Então é isso, obrigada pela oportunidade, a gente segue aí disponível para trocar também em outras futuras oportunidades que surjam. Obrigada, Maria, pelo convite. Eu também reforço os agradecimentos e parabenizo o Instituto Capibaribe por essa iniciativa, esse encontro entre escola e pais e mães. É fundamental, né, para a gente debater as questões que nos preocupam em relação à educação dos nossos filhos. Né? Agradeço em especial a professora Maria Sobral, a professora Mônica, né? E ficamos à disposição para outras oportunidades. E assim que este livro, né, que estamos organizando, eu e Brenda, e com a participação de Débora, de Maria Collier, estiver pronto, a gente vai mandar exemplares aí para a biblioteca do Instituto, tá bem? Obrigado, boa noite. A escola agradece muito essa oportunidade e já tem, assim, algumas famílias sugerindo outros encontros sobre esse mesmo tema, não é? Mas achei que foi muito interessante, embora não tenha abordado diretamente a questão do uso da internet pelos meninos e meninas, mas pegou talvez um ponto abaixo ou um ponto acima do que gera tudo isso que preocupa a gente hoje, né? Que é mesmo a questão do consumo. Então, a gente que agradece a vocês, gente. Boa noite, muito obrigada a vocês todos. Tchau, tchau, obrigada. Boa noite, gente, obrigada.